Obrigada aqui por aceitar o convite da Artesol. Eu vou me apresentar aqui para o pessoal que vai nos ouvir nessa conversa, que a gente vai publicar no IGTV da Rede Artesol. Eu sou a Jo Masson, sou coordenadora da organização. Eu estou aqui com a Helena, que é articuladora também do nosso projeto, da nossa rede. E a gente veio aqui para conversar com 3 grandes lideranças, 3 grandes mulheres, na sequência aí da semana, né, do Dia Internacional da Mulher. A gente preparou essa conversa, esse papo com elas, para a gente conversar e celebrar o Dia do Artesão, Dia da Artesã, né? E a gente queria muito que esse dia fosse celebrado na voz dessas pessoas a qual a Artesol trabalha e se dedica. Então, a forma que a gente tem de reconhecer, de parabenizar, né, e de valorizar e de respeitar o artesão no seu dia é fazendo essa conversa, é fazendo uma série de programações onde os artesãos vão mandar as suas mensagens, vão contar para o mundo, né, contar para as pessoas o que significa ser um artesão, qual a importância dessa atividade do ponto de vista cultural, social, econômico, ambiental, né? A gente sabe que o artesanato, ele conversa, ele dialoga com todos esses temas, né? Então, a gente quer que os artesãos falem, contem as suas histórias, falem do orgulho, falem do que significa esse ofício. Então, esse convite para vocês tem esse objetivo. Então, muito obrigada, meninas, por aceitar esse desafio, que é vir aqui, gravar essa conversa, e que depois a gente vai soprar aí para o mundo. Então, eu estou aqui com a Cecília Gouveia, que é a artesã e é a liderança da Associação Quilombolas de São Lourenço. A gente está também com a Tamires Oliveira, da Cooperafes, e com a mestra de Noélia, que é também a criadora e liderança da Rendavan. Então, assim, quem vai se apresentar e contar para vocês a história delas são elas mesmas, tá? E a primeira pergunta que eu tenho para elas nessa apresentação é assim: como que elas chegaram no artesanato? Da onde vem, né, esse conhecimento? Como é que elas chegaram nessa atividade, né? E acho que essas histórias que já vão dizendo para a gente como que o artesanato ele tem raiz, ele tem tradição. Então, é isso que agora elas vão contar para a gente um pouquinho, cada uma brevemente se apresentando. Como que o artesanato surgiu na vida de vocês, meninas? Mestra de Noélia, começa aqui com a gente e conta a sua história. Liga o seu microfone, por favor. Isso. Boa tarde a todas e a todos. É um grande prazer estar mais essa tarde com vocês, falando daquilo que a gente conhece e sabe muito bem, e sabe também da importância e do valor. Eu sou a mestra de Noélia, sou presidente da Associação Rendavan, sou da cidade de Salbara, né? Sou de uma família que tem como a renda de birro uma tradição, tradição familiar, e eu convivi vendo meus avós, minha avó, minha mãe, minha tia fazendo a renda. Só que não observava uma preocupação delas em ensinar, passar o saber. Elas não preocupavam assim, em dizer, sente aqui que vocês vão aprender a fazer a renda. Mas eu era muito curiosa e ficava olhando minha avó fazer a renda. E com o passar do tempo, isso foi ficando mais forte dentro de mim,
porque eu já vinha com outra perspectiva, que era de manter a tradição na família. E aí foi nascendo essa semente, e hoje nós estamos aqui já na Associação Rendavan. Primeiro, não existia uma preocupação delas fazerem a renda e vestir a renda. Elas não vestiam renda, né? E não vestia, e eu ficava curiosa, por que elas fazem umas coisas tão lindas e não vestem? Aí, conhecendo a história, eu vim saber que a renda de birro, que veio foi originada da Bélgica, mas os portugueses trouxeram para o Brasil, e os povos negros foram também ensinados a fazer renda, porque reis e rainhas vestiam de renda de birro. E eles tinham que vender, passar essa renda para lá. Eles faziam, mas eles não tinham direito de usar a renda. E aí eu entendi por que a comunidade lá em Salbara não usava renda de birro, né? E isso me despertou. E também por que eles não faziam questão que os filhos aprendessem. Não faziam muito questão que os filhos aprendessem, porque queria que os filhos estudassem, fossem para a universidade, né? Estivesse longe, porque foi imposta, uma coisa imposta a eles, para eles aprender, para mandar para os países onde reis e rainha vestiam-se de renda de birro. Então, Janélia, nasceu esse então desejo. você já é muito interessante, você fala assim, né? A minha avó, a minha mãe chegou até mim. Então, passou de geração em geração. Só que a de Noélia, entendeu? Já começou a pensar diferente, né? Puxa, isso tem outro alcance. Esse negócio tem que ser mais democrático. Espera um pouco, o que eu vou fazer? Eu vou guardar para mim, eu vou transmitir, né? Então aí já vai mostrando como que, né, às vezes tem esses personagens, né, nas comunidades que de repente começa a transformar, começa a levar isso para outro lugar. E acho que esse breve relatozinho aí que a mestra de Noélia falou, já mostra assim um pouco, sabe? Que ela já avançou, né? Ela é a terceira geração que já começou a pensar e a atuar de forma diferente. Mestra de Noélia, você saiu do lugar da onde você aprendeu a sua renda e foi para outro lugar? Ou você ainda trabalha, vive e faz todas essas ações com a Renda Van no mesmo local? Não, viemos morar em Salbara, quando ainda era adolescente, de Salbara para Salvador, quando ainda era adolescente, e a gente tinha outras atividades, mas nunca se afastou da renda, porque a minha mãe, Uhum. ela criou os 11 filhos com renda de bilro. Ela viajou para vários lugares através da arte, né? A arte proporcionou ela conhecer outros países, e no tempo que a gente existia aqui em Salvador, o Instituto Mauá, que era o órgão que fomentava o artesanato, e proporcionou esse mundo para minha mãe, conhecer Uhum. lugares que jamais ela, com as condições financeiras que tinha, ela teria condição de ir. E eu Uhum. acompanhava ela, né, fazendo as exposições e tal, e em hotéis onde a gente também fazia exposições. Mas depois de algum tempo, meu marido falou assim: a gente vai ter que sair daqui de cidade grande, não está dando mais, vamos procurar um lugar que tenha terra, porque a gente vai plantar, e vai colher, vai viver. E a gente vindo para aqui, para Dias Dávila, ele se encantou com um local aqui, que era um local bastante bonito, tinha muita área verde, tem muita área verde, né? Totalmente diferente lá de Salvador. E aí a gente comprou aqui esse local. Mas depois que a gente estava morando aqui, veio muitas conversas assim nos nossos ouvidos, dizendo que o local era um local que tinha um índice de violência muito grande. Por que vocês vieram morar aqui? E eu observava que os moradores daqui eram moradores de 20, 30, 40 anos, pessoas muito boas. E por que tem que estar aterrorizando assim essa geração presente, né? E uma vez a gente conversando, ele contou 7
que a gente chegou aqui, encontrou como criança, quando foi passando para a adolescência, tiveram suas vidas cefadas, e era bem próximo da gente, bem próximo, 7. E aquilo me agoniava muito, eu dizia assim, quando me aposentar, eu vou passar o que eu sei para essa comunidade. Mas logo depois veio assim dentro de mim o sentimento, se você esperar se aposentar, pode ser muito tarde. O que tem que fazer logo. Então, nós começamos essa articulação para a criação da Renda Van aqui. E eu fiz uma relação aqui de metas que nós estabelecemos e de características, de princípios, na verdade, de um empreendedor, sem saber que eu estava, naquele momento, empreendendo. E depois que a gente vai estudando, pesquisando, a gente vai fazendo essa relação, né? E eu vou passar aqui, eu não sei se vai poder ser agora ou outro momento, eu passar aqui essas relações da minha vivência como empreendedora. Pode ser dar continuidade? Não, depois você fala, depois a gente volta, vamos ouvir um pouquinho as histórias das meninas, de como que o artesanato chegou na vida delas, e depois você vai falar, então, né, porque não é à toa que você tem esse título de mestra, e aí você vai contar em mais detalhes essa expansão do seu trabalho para a comunidade daí para onde você foi morar, certo? Obrigada, então, por enquanto. Vamos, Cecília! Conta agora pra gente a tua história. Vamos lá. Oi, então, meu nome é Cecília Gouveia, eu sou artesã do Grupo Quilombola de São Lourenço, é um grupo de ex-marisqueiras e filha de pescadores. Atualmente eu estou como representante também, né? E às vezes até as pessoas confundem se eu estou só representando, mas eu estou aqui desde o início do grupo, desde o comecinho. Eu vim trabalhando em cassinicultura, em empresa, e depois eu falei, vou parar um pouquinho, só um pouquinho. E aí veio, e eu gostava muito de fazer artesanato em geral, coisas manuais, e gostava muito de acessório. Daí aconteceu na comunidade, vinha um grupo de designs da Universidade Federal aqui de Pernambuco, que eu sou de Pernambuco, Goiânia, e o pessoal falou que queria ajudar as marisqueiras, as filhas de pescadores, todo mundo que estava ali a fazer um complemento das suas rendas, que é uma vida muito difícil. E eu tinha acabado de sair, eu estava desempregada, sem muito o que fazer, já estava aqui fazendo algumas coisas manuais, algumas bijuterias, e entrei na oficina. Comecei a fazer oficina com as mulheres, daí me apaixonei pelo artesanato, nossa, os designs vinham com cores e jeitos diferentes, coisas que eu nunca imaginei, e, na verdade, eu nem sabia realmente que eu já estava fazendo artesanato, né, que eu já estava fazendo aquela coisinha manual, aquele jeitinho, com carinho, eu nem sabia, e de repente eu me descobri não só artesã, me descobri empreendedora, como a gente costuma falar, uma eu empreendedora, eu faço tudo. Aí viro internet, viro as redes sociais, faço fotos. E eu comecei a fazer dessa forma, gostei. Hoje em dia eu sou apaixonada pelo artesanato, sou apaixonada. Eu não vejo outra coisa para fazer, a não ser lutar por isso, viver sempre. Já são desde 2009 a gente está, né? Já são mais de 10 anos contando com isso. Estou aí ralando, batalhando todo dia, uma batalha. E principalmente aqui, numa cidade pequena, a gente se agarra tem que se agarrar a coisa que você gosta. Por que já tem não esse nome, Quilombolas São Lourenço? Da onde vem essa origem? E você fala assim, quantas mulheres estão envolvidas nesse projeto com você? Conta um pouquinho desses detalhes. Então, o nome Quilombolas é que nós somos uma comunidade pesqueira, mais uma comunidade remanescente quilombola. Nós somos um quilombo, né? Então, a gente descobriu pouco tempo de começar o grupo. Né? Descobriu, é recém, assim, pesquisadores, historiadores da cidade começou a pesquisar e descobrimos. A gente tinha todos os indícios, tudo mostrava, todas as características das pessoas,
sabe? Da raça, de costumes, muito, muito característico. Danças, a gente tem corpo, tem ciranda, tem muita coisa característica, mas a gente nunca tinha reparado nisso, nunca tinha nem se ligado. E aí veio esse título, e junto com a pesquisa das oficinas, para construir o grupo, né, para construir o grupo do artesanato, veio as pesquisas, e um delas foram como a gente queria ser chamada. Então, a gente gostaria de ser chamada assim, para englobar tudo isso, quilombolas, e São Lourenço é o nome da comunidade. Comunidade é a comunidade de São Lourenço, né? Tem um padroeiro e tem toda uma história também católica muito interessante. Então, assim, juntou tudo. Então, a gente já é marisqueira. Então, o nosso artesanato tem muitas conchas. O nosso carro-chefe são as conchas. A gente usa concha, usa sementes, mas principalmente conchas do mar, E as búzios. redes, né? E aí veio a técnica da rede, que é uma ancestralidade muito forte para a gente. Para onde a gente corresse, tinha alguma coisa, né, da pesca. E aí veio a sacada da rede, a gente começou a tecer as redes, e aí nasceu a coleção das redes e isso tudo. Hoje em dia, realmente, é o nosso carro-chefe total, são as redes. Né? É isso que é legal, eu queria que você contasse justamente isso para a gente buscar essa raiz, né? De onde é que vem, né? Então, vocês foram vendo, né, na fala da Cecília, né? Então, é a cultura popular, né? Essa coisa da ancestralidade, da atividade da pesca. Então, como elas foram se envolvendo, resgatando essa cultura, né? E transformando isso também com a ferramenta, né? Com a expressão do artesanato. Então, muito legal, né, a gente saber essa origem, assim, e como que isso chegou na sua vida. Então, eu estou aqui, eu gosto de fazer, então vou prestar atenção, né, nessas expressões todas e vou ser uma empreendedora, né? Vou me aventurar aqui nesse universo junto com essas companheiras. Você esqueceu de falar quantas são? Hoje em dia a gente tem uma troca de números, às vezes são 10, às vezes são 20, não, às vezes no começo eram bem mais, mas conforme vai dando um jeito nas vendas, aí tem tempo, não tem mesmo um número fixo de mulheres, né? Quando a gente tem uma encomenda, temporada mais trabalhosa, tem umas feiras, então a gente procura sempre dar a vez às pessoas da comunidade, às senhoras, às mulheres de pescadores que sabiam fazer as redes, mas até então só faziam remendava a rede do pescador, do marido. E a gente foi perguntando quem que sabia fazer as redes, né? Hoje em dia a gente tem 4 ou 5 pessoas que fazem a rede já com a gente, está ali fixa, todo o tempo que a gente precisa, elas estão fazendo a rede, deixaram, aí pegar, em vez da linha lá a linha de anzol, trocaram a linha para a linha de crochê, que a gente usa lã, linha de crochê, sempre algodão, a gente não gosta muito de coisa sintética, então tenta manter mais esse natural, né, para combinar com as conchas. E aí veio essas mulheres, mas não tem um número exato. Tá. Você vai depois contar um pouco mais para a gente da técnica e por onde que as peças de vocês andam. Porque a gente sabe que tem os desfiles, a gente sabe disso, tá bom? Pode deixar. Agora vamos ouvir um pouco da história, né, da Tamires, como que o artesanato entrou na vida dela, e ela vai contar também um pouquinho para a gente da Cooperafes. O que significa esse nome, Tamires? Abre seu microfone, amor. Boa tarde a todos, a todas, né? Muito obrigada pelo convite para a gente da Cooperafes. É um prazer participar com vocês, com o Artesol, que sempre esteve presente na nossa história desde o início. Então, o nome da Cooperafes é Cooperativa Regional de Artesãs Fibras do Sertão. Isso porque a gente é uma cooperativa somente de mulheres e trabalhamos com as fibras do sertão mesmo. Nossa matéria-prima, como a de Célia, é encontrada na nossa região, né? No nosso espaço. A gente trabalha com as fibras naturais. O artesanato chegou na minha vida, eu sempre vi minha avó trabalhando, uma coisa que passou. O artesanato, antes, há 20 anos atrás,
não era uma cooperativa, as meninas faziam, as senhoras, a minha avó, a minha bisavó, a minha tia, elas faziam para guardar as costuras, as linhas, as agulhas, mas a partir de um momento do ano de 98, elas entenderam que podia ganhar dinheiro fazendo artesanato. E então eu achava maravilhoso minha avó produzindo, minha tia produzindo, as pessoas produzindo, o que o artesanato podia proporcionar para elas, além do prazer de trabalhar, de conversar com outras mulheres, porque a gente está numa região que é bem pobre, assim. Hoje melhorou um pouco, mas as mulheres ficavam em casa somente para cuidar da casa, do marido. Só um minutinho que deu um negócio aqui no meu celular. Pronto, voltou, desculpa. É porque entrou mensagem. Não tinha caído, não. Não tinha caído, não. Tá tudo ok. Aí as mulheres aquelas trabalhavam em frentes de serviço, que eram o governo para ajudar na renda dessas mulheres, das famílias, né? Pagavam um valor de R$ 25 mensal, isso há 22 anos atrás, para que elas tirassem. A gente chama tanque, tirar lama de tanque aqui, que são os barreiros, sabe? Ou são aquelas... Um local para armazenamento de água, só que eles estão direto no chão. Então, as mulheres tiravam, limpavam esses tanques, enquanto os maridos faziam outros trabalhos, que era para ajudar na renda. Só que teve um projeto, e aí a ideia era que tirasse essas mulheres desse trabalho tão pesado, elas pudessem fazer alguma coisa. Aí, no início era só o curso, para que elas pudessem... Elas continuavam recebendo essa ajuda do governo, mas na sombra, por exemplo, né? E aí foi uma grata surpresa, porque elas escolheram trabalhar com sisal, que tem na nossa região, que os maridos delas, inclusive, fazem o desfibramento, e aí aprenderam, algumas aprenderam, outras já sabiam, o que já sabiam foi passando, aprimorando as suas técnicas, e aí, com o tempo, a gente formou a Cooperafes, elas formaram a Cooperafes, entenderam que seria melhor formar a cooperativa para vender, para melhorar a qualidade de vida, porque foi esse o objetivo da cooperativa, melhorar a qualidade de vida dessas mulheres. E aí começou com poucas mulheres, chegamos a 120, hoje somos 67, amanhã eu acho que vamos chegar a uns 70, 71, porque amanhã é dia de aceitar novas artesãs na cooperativa, né? Na nossa assembleia anual. E é isso, um pouquinho da nossa história, porque são 20 anos, como todas as outras meninas, muita história para contar, muita alegria fazer parte de um empreendimento assim, que além de te proporcionar a melhor qualidade de vida financeiramente falando, tem a questão da paixão, do amor de você fazer o que você gosta. Às vezes, no meu caso, eu descobri que eu amava o artesanato, vendo a minha avó fazer. E aí quis aprender. E a primeira coisa que eu fiz quando eu completei 18 anos foi me tornar sócia da cooperativa. Porque eu era menor de idade ainda quando começou. É muito lindo ouvir você falar isso, porque a gente vai vendo assim, né? Vocês foram inspiradas e hoje vocês inspiram, né? Então a gente vai trocando de lugar, né? Então, mestra de Noélia viu a mãe viajar, viu a mãe, sabe, ser valorizada por esse saber, por esse conhecimento. Daí a Cecília foi lá também, né? Vai buscar essas raízes na comunidade, vai transformar uma habilidade dela, né, um prazer, né, em fazer, né, coisas manuais e transforma isso num novo ofício, numa nova profissão. A Tamires também, né, cresce no meio dessas mulheres super batalhadoras, vivendo numa região de extrema seca, trabalhando com uma matéria-prima que é o sisal, que é o caroá, que é dura, né, Tamires, que é um negócio tão, assim, né, vamos dizer assim, de resiliência mesmo, né? Os caras ficam ali e é um trabalho muito
uma matéria-prima, né, muito forte, assim, né? Então, vocês vão contando, e aí eu vou fazendo essa, né, vai vindo para mim essas imagens, né? Puxa vida, né? Transporta a gente para a realidade de vocês, entende? Transporta a gente lá para o Quilombo de São Lourenço. Aí a gente já vê o mar, a gente já vê as conchas, aí a gente já vê, né, aquilo se formando, essas mulheres olhando essas oportunidades, né? Daí a gente sai de lá do mar, vai lá para o meio do sertão, já enxerga, né, aquela caatinga, aquela coisa, aquela secura, mas ao mesmo tempo a gente vê a bravura dessas mulheres, né? Eu acho que a Cooperafes é um grande exemplo, assim, acho que todos aqui, todas as iniciativas são grandes exemplos de empreendimentos em associação, em cooperativa, enfim, que encontraram um bom caminho, né? Que hoje conseguem ter uma organização, ter uma boa gestão, né? Ter mulheres que olham com o espírito empreendedor, acho que é essa palavra mesmo, né? A gente aprende as coisas, mas a gente vê em vocês esse espírito, né? Esse espírito de busca, de proatividade, de se esforçar para aprender, se esforçar para melhorar. Então, é um grande exemplo para a gente trazer vocês aqui, para vocês que foram inspiradas, e inspirar hoje também os outros artesãos, né, as outras iniciativas, e também quem quer se tornar um artesão, quem quer, né, viver disso. Então, eu queria que vocês pudessem, vocês já falaram, já deram algumas pistas aqui, vocês já falaram, né, é muito prazeroso a gente trabalhar com artesanato, né, a gente faz isso com amor. Gente, é tão lindo. Quantas profissões hoje a gente pode olhar e falar, eu faço isso com amor. Então, por mais duro que seja, né, porque a gente sabe que comercializar o artesanato, tudo isso é muito difícil, tem uma essência que eu percebo na fala dos artesãos, que é sempre isso, tá? Na hora que a gente está fazendo, a gente nem está preocupado, né? A gente nem está atento nessa dificuldade que vai vir daqui a pouco, porque o envolvimento com o fazer, cada ponto que se dá na renda de bio, cada ponto que se dá ali juntando aquele sisal, sabe? Cada concha que eu coloco no meu acessório é muito mágico, assim. Eu acho que é uma particularidade do artesanato, porque eu estou ouvindo vocês e é o que a gente sempre ouve, né? Na voz, na fala dos artesãos. Então, eu queria que agora vocês falassem um pouco desse sentimento, né? Então, assim, busquei essa inspiração nas mulheres da minha comunidade, nas mulheres da minha família, nos designers, nos apoios que chegaram até a comunidade, mas agora isso é meu, agora isso é do meu domínio, e eu sou uma artesã, eu tenho minha carteira de artesã, eu tenho um ofício, eu tenho um papel social, né, gente? Né? Eu tenho, assim, um lugar social. Então, conta aqui pra gente, como é que vocês se sentem nesse lugar, né, de artesã, nesse ofício? Vamos lá. Pode. Vamos repetir o círculo de novo. Então, mestre de Noélia, depois vai para Cecília, depois volta para Tamires. Bom, gente, como empreendedora social, foi onde eu parei, né? No despertamento, de chegar e encontrar aquela realidade, fazer o diagnóstico do local. E isso nos leva a quê? A tomar uma iniciativa. Eu tinha 2 caminhos. Ou eu tinha coragem de fazer e transmitir o que eu sabia para a comunidade, ou eu ia me amedrontar e ia retornar para a minha cidade, lá em Salvador, onde eu morava, né? Mas a ambição, que é uma ambição boa, né? Esse é o tipo da ambição que vale a pena, que é aquela ambição de querer o melhor para o outro, ou compartilhar o que você tem para com o outro. E essa ambição falou mais forte dentro de mim, quando eu comecei a ouvir essas conversações. E aí eu articulei bem com essas pessoas
comecei a visitar, a conhecer, a convidar para vir para minha casa. Como eu fazia parte do movimento de economia solidária, e eu sou adepta a esse movimento porque os princípios solidários têm muito a ver comigo, e aí eu comecei a convidar essas pessoas para vir para cá, e como tinha 2 lideranças na economia solidária, e que elas estavam assim, querendo fazer a formatura delas, mas não tinha dinheiro para fazer o vestido. Aí eu disse a ela, se vocês quiserem, vocês compram o tecido e eu faço o vestido de vocês. Vai fazer de renda de bio? Eu disse, vou, boto renda de bio. E aí eu disse a elas assim, só que vocês vão ter que ir lá na cidade de Asdávila para experimentar o vestido. E nesse dia eu convidei as vizinhas para chegar aqui em minha sala a tal horário e tal, que a gente ia fazer uma reunião. E elas vieram pensando que ia fazer, experimentar o vestido. Mas aí, quando elas chegaram, encontrou a sala com algumas mulheres, aí eu disse, agora você vai falar o que é economia solidária para esse povo, e depois você vai experimentar o vestido, não sai de graça, não. E aí elas ficaram assim, começou a falar o que era economia solidária, os princípios solidários, e foi surgindo assim, aqui em casa, e depois algumas reuniões no quintal da minha casa também, o movimento que hoje gerou a associação. Aí vem também o outro, que eu já falei da iniciativa, da ambição e da perseverança, que eu vou falar. A perseverança. Evidentemente que é preciso ter perseverança. As dificuldades que vêm são muitas, né? Teve muitas pessoas que vieram aqui, fizeram o cadastro de artesã, de associada, e não apareceu mais nunca, né? Isso acontece, são os gargalos que nós enfrentamos, porque não é fácil despertar a comunidade, né? Não é fácil mostrar para a comunidade da importância da sociedade civil organizada, né? Não é muito fácil. Mas a perseverança, né? A minha perseverança fez com que eu insistisse, que eu não desistisse. E aí vem a coragem associada a isso. Tem que ter coragem, né? Porque a gente, em princípio, olha, não vê, é uma criação. A gente não conta com verbas, a gente não conta a princípio com um apoio, né? Então, se não tiver coragem, não enfrenta. Essas são características de um bom empreendedor. São características, né? E aí vem o quê? O planejamento. Eu já era da linha de planejamento de economia solidária lá em Salvador, e eu via muitas organizações, instituições, que elas até tinham assim, um trabalho muito legal, mas não formalizava. E aquilo me agoniava, porque elas não eram formalizadas, não tinha como estar participando de editais, de estar em busca de parceria, tinha aquele gargalo também. E eu disse assim, bom, nós vamos ter que ter que ter 2 focos no momento. Um é capacitar e o outro é formalizar. E assim a gente foi traçando nossas metas, capacitando e formalizando, né? Para isso, a gente precisava de invocar os órgãos que era responsável por fomentar o artesanato para nos dar esse suporte. Então, a situação era tão feia aqui que, quando o antigo Mauá vinha com as meninas para fazer aqui o trabalho de consultoria e instrutora, oficineira, essas coisas, aí amedrontavam ela também. Você vai descer aí com o carro, vocês não vão subir, aí é perigoso e tal. Mas elas também conheciam o nosso potencial, a nossa garra, a nossa vontade de querer mudar a realidade local e enfrentar. E estão conosco, nos fomentando até hoje, né? Qualidade. Era uma outra situação que eu também me preocupava. Nós temos que ter qualidade, porque eu observava, nesse diagnóstico que eu fazia, que tinha pessoas aqui na localidade que fazia algum tipo de artesanato, alguns trabalhos manuais. Ele só não sabia como se organizar, como se aperfeiçoar,
como escoar os produtos, né? Às vezes fazia um trabalho belíssimo, um bordado à mão, mas na barra botava um bico de nylon, né? Industrializado, e que fugia de uma normalidade. E ali a gente começou a fazer esse trabalho de estar ensinando como seria um meio correto de fazer o nosso trabalho artesanal, para que isso não viesse impedir no futuro até de a gente obter uma carteira de artesã, que tinha que ter ali toda uma sistemática, né? E aí fomos nessa qualidade, zelando pela qualidade do trabalho, os contatos, a rede de relacionamentos é fundamental para iniciar um processo na comunidade, né? A sociedade civil precisa dessa rede de relacionamentos. Dentro dessa rede de relacionamento é que a gente encontra o nosso apoio, a troca, as experiências, né? Isso tudo faz parte da rede de relacionamento que nós vamos adquirindo no período. E hoje nós temos tantas instituições que nos fomentam, uma delas, como você, a Artesol, né? A Sol, vários nomes com Sol, várias instituições com Sol, que parece que é o Sol da Justiça que vem sobre nós mesmos. Então, essas como o SEBRAE, a coordenação de fomento, Recossol, a Sol, então são tantas instituições que hoje nos apoiam aqui, e a gente é muito grata por esses apoios, né? Aí vem a importância também da liderança. Toda espécie humana, toda espécie precisa de uma liderança, né? As formiguinhas têm sua liderança, as aves do céu têm sua liderança, né? E a sociedade civil organizada precisa também de uma liderança. O perigo são as características dessa liderança, porque eu digo que um líder ele pode conduzir o céu ao inferno, né? Então, é preciso ter essas características de um bom líder, porque quando um líder ele tem características de um líder, ele não pensa em si. O líder não é aquele que vai impor, que vai achar que tem que delegar obrigações, mas o líder é aquele que sabe ouvir, que sabe escutar e que vai propor também, na hora que for necessário, ações que venham a beneficiar uma coletividade. Não é pensando em si. O verdadeiro líder ele tem que ter essa sensibilidade de pensar no outro. E esse papel de líder é importante em qualquer segmento. O líder que pensa no próximo, que pensa no outro e que quer o melhor em uma coletividade. E autoconfiança. A gente precisava de ter autoconfiança. De onde vem essa autoconfiança? Da força de nós mesmos, da coletividade. Quando a gente se une e que tem objetivos e que tem a certeza que vai dar resultado, ou menos tempo, ou mais tempo, mas esse resultado vem porque as intenções no todo, né? É pensar coletivamente. Então, a gente tem a alta confiança daqueles que nós estamos ali fazendo parte, daqueles que vêm nos apoiar, que às vezes nem conhecia, né? A gente chega aqui, a Artesol chegou até a gente, sei lá de que forma, mas está aqui nos apoiando porque acredita em nós, acredita no nosso potencial, né? E isso é autoconfiança. Precisamos ter autoconfiança. E o demais é criatividade. Temos que ser criativos, né? Sempre estar sempre inovando. É preciso. Agora, com esse período que nós estamos vivendo, a princípio foi uma situação assim muito preocupante. E agora? A gente não vai poder mais se reunir, a gente não vai poder estar mais próximo. Teve período que até ônibus aqui não circulava, aquele pânico todo da situação que estava a gente enfrentando, o Brasil, o mundo enfrentando, né? E eu fiquei preocupada. E como é que a gente vai fazer? Mas através dessa rede de relacionamento, como o próprio SEBRAE também aí vinha para mim de Noé, vamos criar outras coisas. Eu comecei a pensar, bom, eu não vou fazer um vestido de renda de bilro, onde as pessoas estão vivendo num distanciamento social
E qual o prazer que vai ter de dar um dinheiro tão caro em um vestido de renda para ficar pendurado no guarda-roupa? Se não vai poder nem sair, não está podendo usar, né? Eu vou ter que pensar mesmo em outra forma de a gente comercializar, da gente poder ter essa sustentabilidade. E ela disse assim, por que você não faz as máscaras conceituais? Aí eu disse, máscara? Mas quem vai querer comprar máscara de renda de biuro? Né? Eu pensava assim, quem vai comprar? Vai de Noélia, porque vai ser sempre alguém que vai ter que ir em alguns lugares especiais. E aí elas não vão com essas máscaras comuns, elas vão com uma máscara mais elaborada. E ela me incentivou, o Sebrae nos incentivou muito, e a gente começou a criar as máscaras, que eram as máscaras bordadas à mão e as máscaras de renda de biuro. E essas máscaras nos oportunizou a gente vender mais em 2020 do que os outros anos. Através desse trabalho, a gente vendeu muito mais. Então, assim, a inovação é importante, né? Sem perda da sua originalidade. Eu não precisei perder a originalidade. Como você falou, Lu, é importante essa raiz, né? Essa relação afetiva, esse sentimento. Então, quando eu me lembro que hoje a gente tem a linha que já vem para a gente pronta, para a gente tecer a renda. Mas, no tempo dos escravos, eles tinham que plantar a semente do algodão, tecer a linha para poder, então, fazer a renda. E eles faziam isso. E, para mim, eu já consigo interpretar isso como um grito de liberdade, como Com ele certeza. estivesse dizendo, vocês não me vê como nada, porque não via como nada, como uma pessoa sujeita de direito. Mas ele diz assim, ele estava dizendo assim, mas eu existo, eu sou gente. Eu sou capaz de fazer coisas belíssimas para encantar vocês, para vestir vocês. Era um grito de liberdade. Então, nós podemos, né? Podemos hoje ser esse grito de liberdade na nossa comunidade. O título de mestra veio a partir dessa vivência comunitária, porque o artesão ele tem que provar que faz o artesanato e ele vai poder requerer uma carteira que chama carteira de artesã, que é emitida pelo PAB, e essa carteira hoje é a carteira profissional de artesã. Mas o título de mestra, para você adquirir, você tem que provar que você repassa o saber da sua comunidade. E isso é que eu acho lindo, repassar Exatamente. esse saber. Né? Esse repasse do saber é que dá esse direito. E nós somos aqui felizes por ter essa contemplação. Minha avó, minha mãe, que fazia renda de forma belíssima, elas morreram e não tiveram um reconhecimento de um título. Mas eu já tive esse reconhecimento. Para mim, eu acho muito importante, não por mim, mas pelas pessoas que se inspiram em mim. Porque no futuro eles vão desejar também alcançar um título. Hoje nós estamos executando aqui 2 projetos. Um foi... Noélia, mas agora deixa eu só concluir uma coisa aqui para eu perguntar uma outra coisinha aqui para as meninas. Porque eu acho que você deu uma aula aqui. Você deu uma aula e você já passou uma mensagem incrível, que foi desse papel, né, do passo a passo, né? Essa é a mensagem já para os artesãos, que na minha leitura, na minha escuta foi: acreditem em você, não desista, busque a inovação usando a sua criatividade, se planeje, né? Se planeje, conte com a rede de apoio. Isso. Lidere de um jeito onde você tenha escuta, compartilhe, pense no coletivo. Esse foi o recado que você mandou como uma artesã, como uma mestra, né? Acho que você já, na sua fala, que foi extensa, mas eu acho que você já mandou todo uma mensagem muito completa, né? Para os artesãos, de que, assim, a sua história permitiu com que você aprendesse, né? Você é uma pessoa bem formada, uma pessoa que buscou conhecimento e que não guardou só para você, né? Que você transmitiu. Então, você hoje transmite não só o conhecimento
técnico da renda de biuro, mas você transmite os princípios da economia solidária, do comércio justo, né? Então, assim, parabéns, assim, pela sua trajetória, pela sua jornada, e você foi falando, assim, e é lindo ver, porque você fala deste lugar de artesã, deste lugar de mestra. Então, eu poderia virar, né, qualquer pessoa vem e vai dar uma aula sobre empreendedorismo, mas você falou do lugar de empreendedora artesã. Então, ninguém mais do que você conhece a realidade, conhece todos esses desafios, né? Então, foi incrível a sua fala, foi muito completa, né? E você toca até na questão lá da política pública, que vai ser a última mensagem que a gente vai dar aqui. Mas é isso, assim, acho que você mandou muito bem no passo a passo aí de um espírito empreendedor e muito bem merecido o título de mestra para você, que se sua mãe e sua avó não teve, você então deve se orgulhar por representar aí a sua raiz com esse título super merecido. E eu fui a Cecília, primeira. vamos agora com você, amor. Eu só vou acrescentar que eu fui a primeira baiana, a primeira artesã da Bahia que recebeu esse título de mestra, concedida pelo padre, né? Então foi assim. Que venham muitas outras agora no seu. Que a Na gente sua espera, cola, né? porque não vale a pena conceder um título e não ter relevância também, outras relevâncias nesse título. A gente temos Com em algumas certeza. cidades que o mestre ele já tem um salário vitalício. Algumas cidades do nosso Brasil têm a política pública que você está falando, e nós aqui ainda não temos, mas a gente deseja que logo em um futuro bem próximo, os mestres que serão contemplados aqui, que já foram também, que eles possam obter também esse salário vitalício, algum incentivo, né? Ok, com certeza. Gente, a gente tem mais 5 minutinhos, então a gente também não pode se estender muito mais. Então, eu queria ouvir da Cecília, qual que é a mensagem que você passa, Cecília, depois da Tamires, da sua vivência, do seu aprendizagem, né? O que você manda para o artesão, assim, né? De inspiração, de mensagem. E se você puder também, assim, o que na sua visão você acha que precisa para o artesão, para o artesanato em termos de política pública? Eita, Jô, a mestra falou tudo, né, que a gente quer falar. O que falar depois dessa mensagem linda? Basicamente, o que a gente quer buscar, eu acredito muito em buscar não só para si, mas buscar para todas e para todos. Então, eu acho que o objetivo maior, eu sempre digo isso, eu quero sucesso, mas eu não quero sucesso só para mim, eu quero sucesso para todos. Então, quando eu falo especificamente do meu grupo, eu quero sucesso sim, eu quero vender mais, eu quero crescer, mas eu quero crescer para poder dar mais visibilidade para o grupo e, com isso, conseguir mais meninas, mais mulheres, aumentar o grupo, aumentar a renda dessas mulheres, aumentar o conforto de vida, aumentar educação de cultura, porque quando eu comecei, o que é mais importante é isso. Quando eu comecei, foi justamente a educação cultural que eu ganhei, foi muito grande. Isso foi um ensinamento ótimo que eu ganhei. Ai, que lindo, Cecília. É muito legal isso, gente. Quando a gente deseja para o coletivo, a gente tem muito mais abundância. Essa que é a verdade, né? Quando a gente Isso. compartilha, quando a gente dá, a gente recebe em dobro, em triplo. Isso é uma coisa. Eu, Jô, super acredito nessa coisa do universo que é assim, né? Quando a gente olha para o coletivo, e a gente se vê no coletivo, porque a gente é coletivo, né, gente? E acho que a mensagem de vocês, de artesão, para falar para os outros artesãos no dia do artesão, é isso. Tem que se unir, tem que falar como um coletivo. Então, o micro, né? Eu fui ouvindo vocês e fui vendo, né? O micro da comunidade de São Lourenço, o micro do pessoal ali de Dias Dávila, sabe? Mas o quanto que esses micros vão se
tornando macro, né? E como que isso vai levando essa organização do coletivo artesão, do coletivo profissão artesão, né? Então, a política pública ela vai ser feita quando esse coletivo tiver fortalecido, quando esse coletivo saber o que ele quer, quando esse coletivo, né, for o coral de muitas vozes, né? Que acho que vocês representam muito isso, né, nos seus universos, né? São universos muito particulares, mas que quando vão se juntando, transformam nesse macro. Tamires, agora você, amor, conta pra gente qual que é a sua mensagem, o que você tem, assim, de ideias, de proposta, o que você vê como necessidade, né, partindo da sua realidade, partindo da sua trajetória pessoal, do que vocês construíram na Cooperafes, qual que é a sua mensagem aqui para o dia de hoje do artesão? Olha, a mensagem é assim, existe muitas lutas para você ser artesã, como a mestra Dionélia falou, como Cecília falou, são muitas lutas, muitas dificuldades que fazem a gente crescer no nosso caminho de artesã, viu, gente? Todas as dificuldades fazem a gente crescer, tanto como empreendedora, como na nossa vida pessoal, que, na verdade, acaba se misturando artesã e vida pessoal do artesã se mistura o tempo inteiro, né? Então, é isso, existem as dificuldades, mas é muito gostoso a gente ser artesã, a gente trabalhar com o que a gente ama, com o que nos faz bem. E esse trabalho coletivo, principalmente, para a gente passar para outra pessoa, é muito gostoso quando você sente que outra pessoa conseguiu aprender e fazer e se sentir realizada também com esse trabalho que a gente passa para frente. Eu não sou mestre artesã, na Cooperafes temos duas, mas todo mundo passa um pouco do conhecimento, né? E é isso, eu acho que o artesão, ser artesã, é isso também. Você ter para você e conseguir ter também para dar para as pessoas. Você não guardar só para você. Porque ser artesã é muito gratificante, é muito gostoso você sentar, você fazer o seu produto, você criar, você trocar ideias com outros artesãos, com parceiros, com estilistas, com clientes, e desenvolver uma peça nova. E daqui a pouco você vê lá no site da Artesol, no Instagram, dos parceiros, dos clientes, isso é muito gratificante. E aí a gente entende que toda dificuldade, que toda luta vale a pena sim. Então, é isso. Acho que as meninas falaram tantas coisas que fica pouco, assim, fica um pouco não, fica menos coisas para gente falar, porque a gente falar mais é repetir o que elas já falaram, né? Mas mas tá lindo, tá super complementando. Cada uma falou de um aspecto, cada uma falou, sabe, numa linha assim. Então tá super orquestrado, né? Acho que a Dinoela deu esse mergulho, ela trouxe umas coisas mais técnicas assim. Estão falando mais esse sentimento, né, de orgulho, assim, né, de lugar da mulher, lugar da artesã, lugar de líder na comunidade, né? Então, eu acho que tá lindo, tá super bom. Não tem quantidade de fala, tem, assim, o significado mesmo. E acho que você está falando disso, né, Tamires? Você foi falando, e aí você não sei se você está se vendo, se falando, né? Mas você foi crescendo, seu olho foi brilhando, assim, sabe? Então, você foi falando para além das palavras, né? Eu acho que é isso que também o artesanato traz para a gente nas peças, né? Ele tem uma energia outra. Quando você coloca uma peça de artesanato na tua casa, parece que ela vem com isso. Quando você veste uma peça de artesanato, que você sabe quem fez. Eu tenho, né, um echarpe lá das meninas do Quilombola de São Lourenço. Então, é diferente quando eu visto isso, sabe? O negócio tem uma alma, assim, tem uma pegada diferente, sabe? É diferente de eu ir lá numa loja de departamento e comprar uma coisa, né? Então, eu acho que vocês falam, né, a postura de vocês falam, o olhar de vocês falam, né? Mestra de Noélia fala assim, sabe, com um lugar assim, né, de um pertencimento,
né, de uma coisa, né, super bem vivida. Então, assim, tá muito legal. Assim, eu estou vendo o rosto de vocês, eu estou vendo a postura de vocês, e ela também fala do engajamento que vocês têm nesse setor, fala do amor que vocês têm, né? E falam da generosidade de vocês em compartilhar com a comunidade tudo isso, né? De pegar para vocês um trabalho que é difícil, porque é isso, né? Vocês também fazem voluntariamente, né, esse papel na cooperativa, na associação, que demanda um trabalho extra, né? Que não Eu é, diria, eu diria ali. que é mais trabalhoso, não difícil, mas mais trabalhoso. Tem razão, talvez isso. Mas a gente sempre é compensada de um jeito ou de outro. Meninas, então eu acho que com isso a gente vai fechando aqui, porque o nosso tempo está estourando. Eu acho que a mensagem está dada, né? Acho que todo mundo, então, vai ter a oportunidade de conhecer vocês, né? Brevemente, por meio aí desse relato, mas a gente vai compartilhar isso no IGTV da Artesol, estamos compartilhando aqui. A gente vai deixar o Instagram de vocês, a indicação do perfil de vocês na rede, para todo mundo, então, viajar até vocês nesse momento, por meio do perfil que vocês têm na plataforma, né, da Rede Artesol. E muito obrigada, foi muito bacana tê-las aqui com a gente. Jo. A gente espera que a voz de vocês alcance aí todos os demais artesãos nesse dia, que a gente tem muito que comemorar por tudo aquilo que a rede, né, nós, colaboradores da Artesol, gestores desse projeto, aprendemos com vocês. É uma troca, assim. Então, acreditem nisso, a gente aprende muito e é muito prazeroso para a gente que não é artesã trabalhar com vocês, conhecer o universo da onde vocês vivem, da cultura, do conhecimento e das pessoas que vocês são. Então, obrigada em nome da Artesol. Jo, eu só queria deixar uma reflexão em homenagem ao Dia do Artesã, ao nosso dia, uma reflexãozinha bem pequena, que está aqui no livro, que é Êxodo 35, que diz assim: e encheu-os de sabedoria do coração para fazer toda a obra de mestre, e o mais engenhosa e a do bordado em pano azul, em búrbara, em carmesim, em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda a obra e inventando invenções. Muito bom! Parabéns, artesãos! Vamos ficar, então, com essa reflexão, vamos ficar com essa mensagem e vamos em frente juntos. Acho que essa foi a grande mensagem de todas vocês. Obrigada, pessoal. Sempre. Coração. Obrigado, meninas. Foi bom estar com vocês. Super. Fiquem bem, se cuidem. Obrigada.